Pelo que eu tô vendo, a galera quer falar logo de Brasil. Galera quer falar logo de Brasil. Tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo muito agoniado para saber as nossas opiniões aí acerca da lista da seleção brasileira. E aí eu posso até trazer para você aqui, para talvez tenha a galera que não acompanha conteúdo de esporte ao longo do dia, porque não tá podendo ficar ali observando e acaba vindo se informar com a gente aqui no fim da noite. Sempre fazemos as lives aqui a partir das 8h30. Tem a galera que vem se encontrar com a gente, vem conversar conosco, vem escutar as notícias do dia 100% aqui na nossa live. Pode ser que nem saiba ainda qual é a lista do Brasil, ainda está pensando naqueles 55 que foram divulgados semana passada. E aí eu vou falar a lista e eu acho que a gente pode, dentro da nossa abordagem de hoje, ir falando os nomes e depois ir dando opinião acerca deles. Se vai ser titular, se vai ser um reserva muito utilizado, se vai ser só em caso de emergência ou se foi só para passear. A gente vai separar os jogadores em 4 classificações. Titular só pode ter 11, não tem como ter mais de 11 titulares. A gente vai ter também a classificação vai ser muito utilizado. A gente vai ter a classificação só em caso de emergência. E o último foi só para passear. Não vai ser utilizado, independentemente do que aconteça dentro da competição. Beleza? Começando pelos goleiros. O Alisson titular. Para mim, o Alisson ele perdeu muito da capacidade que ele teve no seu auge. Para mim, o auge do Alisson, a Copa do Mundo que o Alisson chegou melhor foi a de 2018. A de 2022 a gente já conseguia perceber ali alguns pequenos lampejos de envelhecimento, mas ainda com muita consistência. Agora já é um Alisson que sofre com lesões, agora já é um Alisson que não está entre os melhores da Europa no quesito desempenho e que o próprio Liverpool já se prepara para fazer uma transição, a contratação do Mamardashvili para primeiro ser reserva e depois virar titular é um sinal disso, e o Alisson já começa até a ser cogitado no campeonato italiano, que é um campeonato que está acostumando pescar essa galera aí um pouco mais veterana, mas que tem alto nível de performance, que tem aí pelo menos uma grife muito forte, mesmo que já esteja em decadência. O Alisson ainda tem o que contribuir, mas claramente não está mais no seu auge. No entanto, é o melhor goleiro brasileiro em atividade, goleiro do Liverpool, que existem alguns asteriscos, existem algumas dúvidas, existem alguns problemas aí dentro do que a gente enxerga do nível físico dele, porque está lesionado, pode chegar nos amistosos que o Brasil ainda vai fazer antes da Copa do Mundo, com condições de jogar, mas hoje o Alisson não tem condições de jogo. É bem provável que acabe a temporada na Premier League o Alisson sem jogar. E o que muita gente pensa nesse contexto é: que bom, pelo menos ele não joga lá, não tem risco dele se apresentar lesionado. E o meu pensamento é um pouco diferente, é um pensamento um pouco mais preocupado, é um pensamento talvez alguns possam considerar um pouco mais alarmista ou pessimista, mas é que se o cara que terminou a temporada tendo uma sequência de lesões sem conseguir jogar pelo clube, o que me garante que durante a Copa do Mundo ele não vai ter um problema? Ou na preparação para a Copa do Mundo ele não vai ter um problema? Tem muita lesão que acontece antes da Copa começar ou com a Copa em andamento. Não precisa ser durante a temporada europeia. Pode ser ali na concentração antes de começar a competição ou com a competição em curso. Essa é a minha maior preocupação. Eu acho que existem muitos jogadores muito importantes que têm que ser titulares absolutos desse Brasil. A gente pode destacar o Casimiro, o Bruno Guimarães, o Rafinha, etc. Tem aí esses jogadores, mas você consegue perceber que dá para fazer uma substituição deles sem que a gente tenha uma sensação de que acabou. Acabou a Copa do Mundo, o fulano lesionou. Eu acho que no caso dos goleiros, se o Alisson lesionar, a gente vai ficar com a sensação de que acabou a chance do Brasil. Ninguém coloca o Brasil como o grande favorito, mas o Brasil tem chances, tem talento ali, parecido com outras seleções, como Holanda, Alemanha, Inglaterra, enfim. Seleções talentosas, mas que, apesar de individualmente terem muito talento, não conseguem encaixar coletivamente há algum tempo. E o Brasil está nesse bolo, dá para ganhar, embora não esteja entre os grandes favoritos, mas é pelo menos um candidato, e com uma lesão do Alisson, um problema do Alisson,
a gente teria uma dificuldade muito grande, porque quem também foi convocado, e nem dá para dizer que teve algum grande injustiçado, não é que os que convocaram são ruins, tinha um excelente aqui. Não tinha muito para onde correr. É o Alisson como titular e também foram convocados Ederson e o Everton. Para mim, o Ederson só joga em caso de emergência. Uma emergência seria a lesão do Alisson e o Everton foi só para passear. Talvez numa disputa de terceiro lugar, o Alisson jogou a Copa inteira, o Ederson joga o primeiro tempo, o Everton joga o segundo tempo, ou joga os últimos 15 minutos, só para poder dizer que todo mundo foi utilizado durante a Copa, ou no último jogo de fase de grupos, o Brasil já com posição garantida. Nem sei se isso vai ser possível, porque eu acho que para o Brasil tem que ser primeiro lugar ou nada. Eu acho que a briga com o Marrocos, mesmo que o Brasil ganhe na estreia, não vai ser definida antes da última rodada. O Brasil vai ter que ganhar os 3 jogos para terminar em primeiro lugar. Caso contrário, o Marrocos tem chance de tirar o Brasil dessa posição de liderança no grupo. Então, para mim, Alisson titular, Ederson só joga em emergência, o Everton foi só para passear. São os patamares aí que a gente colocou. Os 3 goleiros. Eu tenho muita preocupação se alguma coisa acontecer com o Alisson, e eu não estou falando isso porque eu acho que vai acontecer. Eu estou falando isso porque é talvez a posição que o Brasil tenha mais carência no banco de reservas. As laterais têm carência até no time titular. Mas no banco de reservas aí, talvez o que menos dê para a gente conviver é com uma lesão do Alisson, pela importância que tem a posição de goleiro, pelo nível que o Alisson pode apresentar em jogos de alta exigência e pelo salto que existe entre ele ou o abismo que existe entre ele e os reservas. É bom a gente ficar atento. O Alisson tem que ser muito bem cuidado nessa preparação. Talvez até não jogar as 2 partidas da fase de grupos de menor exigência, como vão ser Escócia e principalmente Haiti, para que ele possa viver o mata-mata estando 100%. Contra o Marrocos é importante ele jogar. O Brasil não pode perder esse jogo. Vamos para os defensores. Primeiro eu vou ler, depois eu vou classificar. Alexis Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanes, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. São 9 defensores, 4 que foram convocados para jogar na lateral e 5 que foram convocados para jogar na zaga. No caso do Alexis Sandro, eu acredito que ele entra no só joga em caso de emergência. O que seria uma emergência? Ou uma lesão ou um desempenho muito ruim e o Brasil sobrevivendo, apesar desse desempenho muito ruim, do Douglas Santos. Porque, para mim, o Douglas Santos chega como titular, um titular na lateral esquerda que pouco avança, que não vai ficar o tempo todo de uma linha de fundo até a outra. Portanto, não é um jogador que vai cansar constantemente e vai precisar ser substituído e que tem a mesma característica do seu reserva. Nem o Alexis Sandro, nem o Douglas Santos são jogadores que apoiem com tanta qualidade. São mais zagueiros jogando pela lateral esquerda, mais de guardar a posição. Então, por exemplo, se a gente tivesse como no caso da lateral direita vai ser, né? Se a gente tivesse um lateral direito muito ofensivo e o contraponto dele, um jogador que guarda mais posição, a gente poderia falar de uma mudança tática, uma substituição por questões táticas. Aqui no caso da lateral esquerda isso não existe, por isso eu acho que o Alexis Sandro só joga em caso de emergência e o titular é o Douglas Santos. Beleza? Vamos logo para a lateral direita, que eu já acabei citando por aqui. Lateral direito, em teoria, é o Wesley e o Danilo. Lembrando que o Wesley na Roma está jogando pela esquerda, joga mais como ala, inclusive, do que como lateral, e pelo outro lado, embora seja lateral direito de origem, quando saiu do Flamengo. E o Danilo já tem um bom tempo que não joga de lateral. Danilo já tem um bom tempo que é um zagueiro e nem é um zagueiro titular nesse time do Flamengo. O Ancelotti já deixou claro. O Danilo é um homem de confiança. Calma, deixa eu terminar. Você não está deixando nem eu molhar o bico. Calma, pai. A gente tem que ir nome por nome. Acabei de começar de falar de um, você já quer que eu fale de outro? Tu conhece a tia?
Então te acalma. Bora, vem comigo. O Danilo não vem jogando, não vem tendo muito protagonismo. E o que eu acredito que vai acontecer? O Danilo é o nono jogador da defesa. Ele é o que menos tem chance de jogar. Ele é o que menos tem condições de entrar. Para mim, o Danilo foi só para passear. Ou, pelo que falam lá da comissão técnica do Ancelotti, para exercer liderança. Ele é um jogador que tem muita importância no vestiário, que bota ordem no vestiário, que contribui aí para o time, para os jogadores do Brasil. Ele é o nono jogador na possibilidade de entrar em campo. Para mim, o Danilo foi só para passear. Como assim ele foi só para passear? Se ele é o lateral direito reserva, eu nem acho que ele vai ser o lateral direito reserva. Eu acho que a briga tá entre o Wesley e Ibáñez. Porque aqui na defesa do Brasil é uma salada só, né? O Ibáñez é zagueiro, que pode jogar pela lateral. O Danilo, de origem, é lateral, mas depois veio se adaptando como zagueiro. E eu enxergo o Ibáñez, até pelos testes que foram feitos com ele, nos amistosos que ele foi convocado. Aparentemente, para estar na lista final, agradou o Ancelotti, ou Ancelotti, se você preferir. Ele jogou na lateral direita, jogou na lateral, e eu imagino que a gente vai ter o Ibáñez como lateral um pouco mais defensivo, um pouco mais de guardar a posição, o Wesley como uma opção um pouco mais ofensiva, em momentos que o Brasil esteja precisando de um pouco mais de escape, de um pouco mais de apoio, e o Danilo, que teoricamente foi convocado para ser lateral direito, não se sabe se titular ou reserva, na minha opinião, foi convocado só para passear, só para ficar nos bastidores, só para ficar manuseando, só para ficar conduzindo esse vestiário. Então eu acho que Ibáñez e Wesley são as verdadeiras opções do Brasil dentro dessa convocação do Ancelotti para lateral direita. O Danilo, que pode jogar de lateral e de zagueiro, não vai jogar de nada, foi só para passear. E na minha opinião, pelo que eu estou percebendo do gosto do Ancelotti, da montagem dessa equipe, o Ancelotti está querendo resgatar uma versão extremamente conservadora. Alguns podem dizer ultrapassada, outros podem chamar de clássica. E no fundo, dependendo do resultado, a gente vai se apegar mais a um a outro termo. Se der certo, é uma formação clássica. Se der errado, é uma formação ultrapassada. Mas eu acho que ele vai jogar com 4 zagueiros. Ele vai jogar com um lateral esquerdo que pouco apoia e com um lateral direito que raramente vai passar da linha do meio-campo. O titular, na minha opinião, vai ser o Ibáñez. Contra o Haiti, contra a Escócia, equipes que vão majoritariamente tentar sobreviver dentro da partida, e quem sabe a gente vê posteriormente aí o Brasil numa fase mais avançada de mata-mata na Copa do Mundo, pegando equipes também desse baixo nível, de um nível muito inferior, o Wesley vai entrar. Mas nos momentos cruciais, nos momentos mais importantes, nos momentos verdadeiramente mais interessantes, nos momentos em que houver um maior nível de exigência à defesa brasileira, em que o Brasil precise não só atacar, não seja um ataque contra a defesa, haja equilíbrio dentro da competição, a tendência é que nós tenhamos aí um Ibáñez sendo a primeira opção. Aí o que é que eu penso? Na minha opinião, se a gente está tendo um jogador que ele é utilizado nos jogos mais importantes, ele é o titular. Dentro dessa hierarquia que a gente vai estabelecer aqui para mim, o Ibáñez é o titular, o Wesley vai ser bastante utilizado, porque é um jogador de proposta ofensiva. A galera tá falando que tá falhando aí a live, mas aqui tá assim, a minha resposta do sinal, que eu vou acompanhando aqui, ó, tá fluindo normal. Talvez esteja travando aí no seu aparelho, tá? Mesmo que seja mais de uma pessoa, acho que tá travando aí no seu aparelho mesmo. Aqui no meu tá funcionando normal, tá fluindo normal aqui na resposta. Agora deu uma travadinha. E agora travou de vez só porque eu tava falando. Aí voltou ao normal.
Então, acredito eu aí que pode ser na parede de vocês, tá bom? Pode ser aí do outro lado que tá tendo aí essas falhas. Mas voltando aqui para o nosso raciocínio, que tá travando aí com você do outro lado. Voltando aqui para o nosso raciocínio, a gente tem o Ibañez, para mim, vai ser o titular. O Wesley, muito utilizado. O Danilo só foi para passear. Vamos passar para os zagueiros? Os zagueiros convocados foram Léo Pereira, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Bremer. Para mim, titulares Marquinhos e Magalhães. Só joga em caso de emergência o Bremer, porque não tem muito motivo para você trocar zagueiros, a não ser que tenha acontecido uma emergência, uma expulsão, um cartão amarelo muito cedo dentro da partida que você precisa controlar a segunda etapa, não dá para jogar 90 minutos o segundo tempo inteiro com cartão amarelo. Só vai jogar o Bremer em caso de emergência, e se houver uma emergência, entra o Bremer, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo. E o Léo Pereira, ele foi para passear. O Léo Pereira ele só vai jogar se o Ancelotti já tiver esgotado todas as outras possibilidades. Ele está à frente do Danilo, mas a tendência é que o Léo Pereira não entre, a não ser no famoso garbage time, aquela reta final de uma partida que já está decidida, ou um jogo em que o Brasil já está garantido em primeiro lugar no grupo, e aí vai dar minutagem para jogadores que foram convocados sem muita intenção de serem utilizados. Eu acho que o Gabriel Magalhães e o Marquinhos são titulares, o Marquinhos pela direita, o Magalhães pela esquerda. Independentemente de qual dos dois precisa ser substituído, entre o Bremer, se precisa alguém no lugar do Marquinhos, ele vai jogar pela direita. Se precisa alguém no lugar do Magalhães, ele vai jogar pela esquerda. E aí o Léo Pereira ele foi só para passear. Ah, mas eu acho o Léo Pereira bom. Tudo bem, mas ele é muito abaixo dos outros três. Então, ele, para mim, só foi para passear. Só foi para passear. Não é que o cara é uma merda e o Ancelotti convocou e não devia ter convocado. É que dentro da configuração que a gente está percebendo que vai ser a Copa do Mundo, ele é um jogador que não vai jogar. Ele não vai jogar. Ele não vai ser titular. Ele não vai ser muito utilizado. Em caso de emergência, quem vai jogar é o Bremer. Ele foi só para passear. Mesmo raciocínio do Danilo. Quando você convoca 9 e o Brasil convocou 9 defensores, num torneio de um mês, 8 partidas, boa parte da galera vai só para olhar, vai só passear, não vai jogar. Não vai jogar. Ah, mas se quiser encher de zagueiro para segurar o resultado, entra o Bremer. Não entra o Léo Pereira, entra o Bremer. Ah, mas e se eu quiser botar 3 zagueiros? Vai entrar o Bremer. E se sair o Marquinhos? Vai entrar o Bremer. E se sair o Magalhães? Vai entrar o Bremer. Então, nessa hierarquia, o Léo Pereira só foi para passear. Por isso a gente está fazendo aqui essa escala, tá bom? Você pode gostar ou não do jogador. Eu tenho certeza que os torcedores do Flamengo gostam muito do Léo Pereira. Gostam muito, talvez, do Danilo, do Alexis Sandro, mas a realidade é que são jogadores que foram convocados para completar o elenco, eles não foram convocados para serem titulares e cada um vai ter um nível de importância maior. Eu acho que o Alexis Sandro vai jogar em caso de emergência, o Danilo e o Léo Pereira não vão jogar, porque se tiver uma emergência, quem entra é outro. Beleza? No meio-campo, a gente teve a convocação de Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. A gente teve 5 convocados para o meio-campo. 5 convocados para o meio-campo. O que pode jogar de camisa 10, de meia ofensivo, de fechar um meio-campo com 3 jogadores, 2 na base e um pouco mais próximo dos atacantes, é só o Lucas Paquetá. Então, na minha opinião, o Lucas Paquetá ele será bastante utilizado, mesmo não sendo titular. Ele não chega como titular, mas ele será utilizado porque sempre que o jogo pedir alguém que exerça essa função de terceiro homem no meio-campo, que chega um pouco mais à frente, o Paquetá vai estar entre as principais opções. Então ele vai ser bastante utilizado. Mas os titulares serão Casimiro e Bruno Guimarães. O Danilo Santos, para mim, também vai ser bastante utilizado, porque meio-campo é uma outra dinâmica. Na defesa, quem não é titular não vai ser muito utilizado.
No meio-campo não é bem assim. No meio-campo tem muitas trocas. Quando você quer mudar a cara do jogo, você troca o meio-campista. O meio-campista toma amarelo, precisa ser trocado. O meio-campista se desgasta um pouco mais, precisa ser trocado. Quando eu quero ir com o time um pouco mais para frente, eu posso tirar um meio-campista e botar um atacante. Então, no meio-campo vai ter muito mais. Eu acho que Bruno Guimarães e Casemiro são titulares. Danilo e Paquetá serão bastante utilizados. E o Fabinho só em caso de emergência. Ah, o Fabinho é pior que o Paquetá? O Fabinho é pior que o Danilo? Não é bem isso. Mas o Fabinho foi convocado para ser o reserva do jogador mais importante no sistema tático do Ancelotti, que é o Casemiro. Casemiro, ele é o jogador que o Ancelotti monta o meio-campo no entorno. Todo mundo que vier para jogar nesse time do Brasil, nessa seleção brasileira na Copa do Mundo, vai entrar aí para girar em torno do Casemiro. Então, o Casemiro vai ser o pilar, a pedra angular, a figura central do meio-campo do Brasil. O Fabinho é o reserva do Casemiro, o Danilo Santos é o reserva do Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, ele pode jogar mais à frente, pode entrar no lugar do Guimarães, no lugar do Casemiro menos. Ele é uma peça meio coringa aí nesse meio-campo. E eu vislumbro mais vezes o Bruno Guimarães precisando dar uma segurada, dando uma descansada, talvez até sendo substituído por uma questão de cartão amarelo, do que o Casemiro. Eu acho, pela importância que o Casemiro tem para o sistema, que ele só sai em caso de emergência. Por isso, para mim, o Fabinho só joga em caso de emergência. O Danilo e o Paquetá vão jogar um pouco mais frequentemente. Estou a fim de ter um jogador de mais toque de bola no meio-campo, eu vou botar o Paquetá. Estou a fim de ter um jogador que chega à frente, mas é um jogador forte na contenção, eu vou colocar o Danilo. Eu tenho funções táticas que esses dois jogadores do banco podem fazer, que mudam um pouco a característica do meio-campo, que mudam um pouco o que eu tenho proposto para o time titular. O Fabinho não. O Fabinho, ele é o jogador que entra se o Casemiro sentir algum tipo de dor, estiver à beira de uma expulsão ou tiver até sido suspenso, porque na Copa do Mundo dá para ser suspenso. É bem comum, inclusive, jogadores mais de defesa serem suspensos na Copa. Para mim, só joga em caso de emergência. No ataque, tu tem o Endrick, o Martinelli, o Igor Thiago, o Luiz Henrique, o Matheus Cunha, o Neymar, o Rafinha, o Ryan e o Vinícius Júnior. A gente vai entrar na polêmica do Neymar já, tá? A gente vai entrar na polêmica do Neymar já. Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, titulares com certeza. E tem uma última peça que eu acredito que vai sair desses outros atacantes para fechar o time titular do Brasil. No gol é Alisson, na defesa é Douglas Santos, Magalhães, Marquinhos e Ibanez. No meio-campo é Bruno Guimarães e Casemiro. No ataque é Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. E tem um titular que está faltando. Eu acho que essa vai ser a nossa grande discussão. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um desses caras que estão aqui. Pode ser o Igor Thiago, para a gente ter uma referência no ataque, que a galera até, por olhar o Igor Thiago e ver que ele é um cara grandão, acha que ele é o tipo de jogador que fica dentro da área para tentar completar um cruzamento, fazer um gol de cabeça. E ele, na verdade, é um time ele é um jogador, que atua num time de muito contra-ataque. Então ele é um jogador acostumado a jogar recuando para tentar ajudar a recuperação de bola, fazendo sacrifício, indo lá embaixo na bola parada e tendo explosão em velocidade para aproveitar os espaços deixados pelo adversário para ir lá do outro lado fazer os gols. Se o Brasil assumir esse papel de jogar no contra-ataque, que é uma característica que o Ancelotti tem, é bem possível que o Igor Thiago tenha bastante oportunidade, tá? E aí a gente teria Rafinha e Vinícius pelo lado do campo, o Matheus Cunha e o Igor Thiago mais centralizados, com o Matheus Cunha vindo embaixo fazer trabalho de construção e de recomposição, e o Igor Thiago ficando um pouco mais à frente para puxar contra-ataques, e quando o Brasil tiver a bola no momento de pressão, ele também sabe ser essa referência. Eu acho que vai ser por aí, mas eu não tenho certeza se o Igor Thiago vai ser essa peça. Porque da mesma maneira que pode ser o Igor Thiago, também pode ser o Endrick, que terminou esse ciclo de Copa do Mundo muito iluminado e muito pedido. Também pode ser
o Martinelli. Aí o Martinelli jogaria aberto, o Vinícius Júnior jogaria mais centralizado, parecido com o que ele faz no Real Madrid ao lado do Mbappé, e o Matheus Cunha, exemplo do que foi aquele amistoso contra a França, a gente percebeu esse teste sendo feito, recuava com a bola, ficava do lado do Vinícius à frente, sem a bola recuava para recompor, fechando como terceiro homem de meio campo. É um desgaste físico brutal, mas ele fez isso no amistoso e eu vislumbro o Ancelotti indo por esse caminho. Também pode acontecer. Pode ser o Luiz Henrique, que todas as vezes que entrou foi bem, jogando de um lado, o Rafinha do outro, e repete essa dupla Vinícius Júnior e Matheus Cunha à frente. No caso do Martinelli ser utilizado, é ele pelo esquerdo, o Rafinha pela direita. No caso de ser o Luiz Henrique, a escolha é ele pela direita, o Rafinha pela esquerda. Eu não vejo muita chance do Ryan ser titular. Eu apostaria menos no Endrick e no Igor Thiago do que no Gabriel Martinelli e no Luiz Henrique. Fazendo aqui uma hierarquia, eu colocaria o Martinelli, o Luiz Henrique, o Igor Thiago, o Endrick e, por último, o Ryan, como os que têm condições de entrar no time titular do Brasil desde o início da Copa, daí a equipe ir se ajustando dentro do torneio e mudando a configuração. É uma conversa que a gente vai ter mais lá para frente, mas de início eu imagino essa hierarquia, o Martinelli para mim parte na frente, se não for ele será o Luiz Henrique, e eu ficaria surpreso, mas não descarto, se viesse Igor Thiago ou Endrick, o Ryan eu acho que não tem chance mesmo, que viriam para completar esse ataque ao lado de Matheus Cunha, Rafinha e Vinícius Júnior. E aí a discussão que você quer ter, né? E o Neymar? Afinal de contas, aqui, se eu errar, a gente também, o mundo não acaba, né? Então, mesmo que eu esteja com a dúvida, não tem por que eu não me comprometer. Para mim seria titular Rafinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Mas e o Neymar? Cara, eu acho que o Neymar vai jogar quase todo jogo. Quase todo jogo, ou até todos os jogos, o Neymar vai estar em campo. Na partida contra o Haiti e contra a Escócia, contra o Haiti 100%, contra a Escócia, vamos ver, eu acredito que o Neymar pode até sair no time titular. Mas eu não imagino numa... Depois, a gente até fez a simulação recentemente aí, né? O Brasil chegando nas quartas de final, teoricamente, se não acontecer nenhuma surpresa, jogaria contra a Inglaterra. Na semifinal, jogaria ou contra a Argentina ou contra Portugal. E na final, jogaria ou contra a França, ou contra a Espanha, ou contra a Alemanha. E na final pode pegar quase todo mundo, né? Dessas quartas de final em diante, principalmente, e mesmo antes, eu não consigo ver o Neymar sendo titular. Porque, apesar de eu ter defendido a convocação dele, porque ele tem uma característica diferente dos outros jogadores que vinham sendo convocados. Ele pode jogar nesse setor de criação, tendo verdadeira criatividade. O Rafinha pode jogar por ali, mas o Rafinha não é um jogador de criação. O Rafinha é um jogador de movimentação, de explorar as costas da defesa e de finalizar. O Rafinha faz muito gol. E quando dá assistência, é rompendo a linha do adversário na velocidade pelo lado do campo e fazendo cruzamentos. Não é de receber a bola no meio campo, levantar a cabeça e encontrar um passe diferenciado. O mesmo vale para o Matheus Cunha, pode jogar por aí, mas não é um jogador criativo. O mesmo vale para o Paquetá, pode jogar por aí, mas não é um jogador criativo. E no caso do Paquetá, eu coloco até a observação do nível técnico, ele está abaixo desses outros jogadores que a gente está discutindo. O Neymar ele tem a característica da criatividade. Inclusive, eu olhando para esse time inteiro, só tem um jogador criativo, que é o Neymar. Então eu acho que ele vai ser bastante utilizado. E por que não como titular, se ele é tão diferente dos outros? Porque ele não tem o nível físico para jogar 90 minutos, 8 partidas durante um mês. Ele iria se lesionar. Se o Neymar começa a titular contra o Marrocos, titular contra a Escócia, é poupado contra o Haiti, titular contra o Japão, titular depois Inglaterra, titular contra o Equador, o Brasil pode cruzar com o Equador também, ele vai se lesionar em algum desses jogos, porque ele não tem condições de jogar múltiplas partidas em um curto período, 90 minutos. Ele vai ter que ser utilizado com muita sabedoria pelo Ancelotti para poder ajudar o Brasil. Ele não vai poder jogar todas essas partidas como titular. Por isso ele não vai ser titular. Por isso eu acho que ele vai ser um jogador que vai ser bastante utilizado, mas não titular. E aí a gente entra numa outra discussão. Isso pode ser um problema? Pode. Quem disser
é um problema, ponto e acabou, é um palpite vazio, tanto quanto quem disser não é um problema, pronto e acabou. A gente só vai saber se o Neymar não ser o protagonista 10 e faixa, todo mundo toca a bola nele 90 minutos, incontestável em todas as escalações. A gente só vai saber se isso vai ser um problema ou não quando o time já estiver concentrando, competição tiver começado, a gente vê a postura do Neymar no banco, a gente vê a postura do Neymar em campo. Se ele tá ali no banco aplaudindo e motivando os companheiros, não tá sendo um problema. Se ele tá ali no banco rindo quando alguém comete um erro, meio que ironizando, como a gente viu ao longo da temporada, algumas estrelas que perderam espaço nos seus clubes fazendo, ou outros que nem são tão estrelas assim, mas achavam que mereciam ser titulares. A gente teve notícia aí do Ceballos e do Carreiras não aceitando um pouco o protagonismo e chamando o Arbeloa de Cone, que é um apelido que o Piquet colocou para ele na época ainda de jogador na rivalidade Barcelona e Real Madrid, porque o Piquet dava a entender que o Arbeloa é um cone em campo, não ataca, não defende, não troca passes, ele só fica ali fechando espaço, é um cone. E os caras chamavam, porque não estavam satisfeitos de ficar no banco. Eu não acho que o Neymar vai chegar a esse extremo, de pegar apelidos que o Ancelotti tem, até porque o Ancelotti é um cara muito respeitado para ter esse tipo de apelido. Mas assim, pode ser um problema. Pode ser um problema. Eu acho que é um problema que o Ancelotti vai ter que lidar. Se ele conseguir lidar bem, manter o Neymar motivado, satisfeito, compreendendo que não é que o Matheus Cunha é melhor do que ele, mas o Matheus Cunha tem condições de jogar 90 minutos todas as partidas e o Neymar não. Não é questão de ser superior tecnicamente. Digamos que joga o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é melhor, o Martinelli é melhor. Não é isso. A questão é que fisicamente o Neymar não consegue contribuir 90 minutos todos os jogos durante um mês. Ele vai ter que aceitar ser reserva.